brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, tem refúgio em nós. Boa noite, irmãos. Dando sequência à nossa adoração, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 2. Nós estaremos lendo os versículos de 1 a 7. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 7, dando sequência ao tema do mês, que é Brilha em Nós. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Amém? Diz assim o texto: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: Onde havia de nascer o Cristo? Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois foi isto que o profeta escreveu: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou em secreto os magos, inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. Amém? Orará. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, pela oportunidade que temos mais uma vez de compartilhar a tua palavra com os nossos irmãos, os presentes, com os nossos amigos, com aqueles que estão através da rede. O Senhor, Deus Pai, tenha misericórdia de nós, nesses instantes nos quais meditamos na tua palavra, para que o teu Espírito Santo Deus nos dê a capacidade de compreender que o Senhor tem a nos ensinar através da tua palavra. Pedimos que perdoe os nossos pecados, para que o teu Espírito Santo Deus encontre espaço em nossas mentes e corações para fazer o trabalho da interpretação textual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos vendo aqui uma situação bastante interessante e muitas das vezes nós olhamos para a história de Jesus e ao questionarmos a respeito do seu nascimento, muitos falam assim: mas eu não comemoro o Natal. Ninguém sabe a data que Cristo nasceu. Não tem problema, ele nasceu. Ele nasceu. E eu tenho falado para os irmãos muitas das vezes, muitos dos nossos irmãos até se escandalizam quando nós desejamos a eles um Feliz Natal. Eu tenho falado para os irmãos tem tanta coisa para a gente se preocupar. E se o Natal fosse o maior dos absurdos, nós seríamos os melhores povos do mundo. E como cristão, nós vamos olhando para o nascimento de Jesus. E nós vamos vendo que, irmãos, não existe nada mais belo na natureza, em toda a criação, do que o nascimento de Cristo. E quando nós olhamos para o nascimento de Cristo, nós vamos vendo que os povos, por meio do nascimento de Cristo, mesmo não sabendo a data, mas comemorando aí o Natal, o povo fica mais fraterno, o povo fica mais amigo, o povo fica mais solidário, e o povo vai fazendo ali com que esta manifestação da graça de Cristo a cada um de nós seja estendida àqueles que são esquecidos, àqueles que são menosprezados, aqueles que têm aí menos condições financeiras e vão sendo agraciados pela misericórdia e graça de Deus. Nós vamos olhando que através disto, o brilho do Natal
aquilo que tem de melhor no ser humano. E eu tenho falado isso aqui para os irmãos. Olha, para mim não existe gente 100% ruim. Não existe. Porque por mais maléfico que seja o coração do homem, mesmo assim ainda ele faz o bem para alguém. E quando é que ele faz o bem para alguém? Quando ele percebe que aquele que merece o seu carinho, merece a sua atenção, merece o seu cuidado, está totalmente dependente dele. E naquele instante ele vai estender a sua mão e vai levar um ato de solidariedade, de carinho e de conforto. Ele pode ser mau, mas ele vai fazer. E neste instante, aparece ali o brilho da humanidade no coração, mesmo daqueles que são maus. E o que é que incomodava tanto aqueles que eram maus, quando viram realmente que alguém trazia esperança aos povos, trazia esperança àqueles que estavam desorientados, que estavam desalentados, que estavam sem rumo na vida. Foi realmente saber que ali aparecia uma luz na qual brilhava o seu caminho e abriria as suas mentes e mostrariam a eles novo horizonte. E o texto diz aqui que tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Olha que coisa interessante. Né? Homens que as pessoas aqui consideravam como mestres, muitos os consideravam como astrônomos, outros como cientistas. E eles, então, o que eles fazem? Falam assim, olha, nós descobrimos algo diferente neste universo. E Herodes pergunta para eles, o que foi? Nós encontramos uma luz que brilha de maneira sobrenatural. E nós já temos percebido, já temos observado estrela de todos os tamanhos, de todos os jeitos. Mas esta tem uma coisa em particular. Ela nos chama a atenção de forma diferente. Porque ela nos mostra o caminho de Jerusalém a Belém da Judéia. É interessante que quando nós olhamos para essa situação, nós vemos estes magos. Primeiro, foi dada a revelação àqueles que eram judeus. Então vai os pastores lá e encontra Maria, Jesus e José lá na manjedoura. Primeiro encontro da estrela, aquele que realmente trazia a luz aos povos, é revelado aos judeus, através dos pastores. E agora, posteriormente, aos gentios, através dos magos. E estes magos, então, chegam lá e falam para Herodes, olha, nós temos visto uma estrela, e essa estrela nos leva a Belém da Judéia. É interessante que nós, irmãos, não sabemos exatamente como isto aconteceu, nem de que forma eles puderam ter esta percepção, mas nós sabemos, através das Escrituras e daquilo que já nos tem sido revelado, não foi outra coisa, a não ser o Espírito de Deus realmente mostrando àqueles homens, vai lá, que lá está a fonte de tudo o que a humanidade precisa para realmente ver a manifestação do poder de Deus. Como esta estrela sai de Jerusalém e vai até Belém, conduzindo os magos, nós não sabemos. Porque ela o conduz até o local onde Cristo havia nascido e lá para e fala assim, é aqui que ele está. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, chama-o de Nazareno.
porque ele cresceu em Nazaré. Mas Lucas, no capítulo 2, ele vai mostrar do porquê Jesus, então, nasce em Belém. Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7, que faz Jesus nascer em Belém. Diz o capítulo 2 de Lucas: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que é que fez Jesus? Então não nascer em Nazaré, mesmo sendo ele chamado de Nazareno. Decreto, recenseamento. Então ele sai do lugar deles e vai até Belém. Chega aqui, nascido em Belém, aí Herodes ouve dizer assim: olha, vem aí o rei dos judeus. Está se cumprindo uma profecia. Herodes, que era um descendente dos edomitas, colocado como rei pelo Império Romano, uns dizem por volta do ano 37, outros dizem por volta do ano 43. Não se sabe precisar exatamente se foi em 37 ou 43, antes de Cristo, que Herodes, o Grande, assume o trono como rei. Mas o certo é que no ano 4 depois de Cristo ele morreu. Isso aí está certo. Então morreu no ano 4 depois de Cristo. Mas é uma coisa interessante, porque quando nós olhamos para essa situação aqui do relato de Mateus, Mateus diz que o que é que Herodes queria saber? O que é que incomodava tanto Herodes? Porque havia nascido o rei judeu. Herodes era um camarada extremamente ciumento, né? Extremamente medroso. Então, ele tinha um problema seríssimo. Quando ele pensava que alguém estava querendo assumir o trono, ele já mandava eliminar antes. E quando ele ficou sabendo aqui que estava se cumprindo uma profecia e que o rei dos judeus realmente havia nascido, então ele pede aos magos aqui que realmente traga a ele com precisão o que foi que eles descobriram. Onde é que estava este menino? Onde é que ele havia nascido? E é interessante que os magos, aqui segundo o historiador Flávio Joséfo, primeiro século depois de Cristo, ele conta que estes magos tinham ali muito contato com aqueles que foram exilados. E eles conheciam muito bem a história, as profecias de Daniel, conheciam boa parte dos livros do Antigo Testamento. E quando eles ficaram sabendo disto, eles vão lá e precisa para Herodes que realmente aquilo que havia acontecido era o nascimento do rei dos judeus. E Herodes, então, possa ser que não tenha expressado literalmente isto, tá? Mas, como nós ouvimos uma frase recentemente, tá? A internet deu voz aos imbecis. Herodes deve ter pensado: se vem um outro rei e induz esse povo a se rebelar contra mim, eu estou com o meu reino acabado.
Porque ele vai induzir o povo a pensar de forma diferente. Querendo ele ou não, por que eu faço esta comparação? Porque o cristianismo vem e traz luz aos povos. Tira os povos da cegueira espiritual e começa a mostrar a verdade. Tira o povo da ignorância e começa a dar um entendimento diferente. Tira o povo da escravidão e passa a dar ao povo liberdade. E quem é capaz de fazer isto? Quando o povo começa a realmente ter o entendimento daquilo que é verdadeiro. E quando você começa a ter entendimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente faz você a ter compreensão e ter uma visão diferente daquilo que foi sempre passado a você como verdadeiro, mesmo no sendo você aceitava, você sai da caverna e passa a olhar do lado de fora e ver que as coisas do lado de fora é diferente. É diferente. O grande medo de Herodes aqui era ver o povo acabar com o mito da caverna e passar a olhar da porta da caverna para fora. E eles perceberem que do lado da caverna, do lado de fora, só não tinha monstro. Tinha gente como eles e podiam ter uma visão diferente. O que é que Jesus faz aqui? E o grande medo de Herodes era exatamente este. Então, quando ele ouve os magos falando a ele que realmente havia nascido o rei dos judeus, ele então, como é que vocês souberam disto? Nós vimos a sua estrela, nós temos o entendimento, um conhecimento de astrologia, nós percebemos que essa estrela é diferenciada. Ela nos tocou de tal forma em nossos corações que mesmo nós não sendo judeus, essa estrela nos leva a adorar aquele que é nascido rei judeu. Nós, irmãos, quando olhamos para isto, nós vamos vendo que para buscar a Cristo é necessário primeiro que nós vejamos a luz de Cristo. Quem é que é capaz de fazer com que acenda dentro de nós um entendimento diferente para compreendermos que existe realmente um Deus criador de todas as coisas, um Deus criador dos céus e da terra. E nós, muitas das vezes, não somos diferentes de nenhum dos outros. Nenhum. Somos todos iguais. O que faz um compreender isso e outros não? O que faz uns ter o entendimento disto e outros não? É que uns permitem a luz de Cristo brilhar no seu interior para abrir os seus olhos e ter entendimento. E outros não. E enquanto a luz de Deus, através de Cristo Jesus, não brilha em nós, dificilmente teremos compreensão disto. E Herodes ouve estes magos falando, ele vai pensar em si, na sua ignorância, por não ter a compreensão, fala assim, o meu reino acabou. O meu reino será dividido. Aparece aí um outro rei para querer governar juntamente comigo. E quando nós olhamos para esta situação, nós vamos vendo aqui os magos falando a Herodes. Nós vimos a sua estrela. Irmãos, nós, muitas das vezes, pela forma que fomos educados, a forma que nós fomos realmente instruídos no nosso cristianismo, nós sabemos que o crente, ele tem a responsabilidade de, através do seu dia a dia, refletir o quê? A luz de Cristo. Mas muitas das vezes nós passamos anos e anos. Ninguém sequer, pelo menos saiba, ou tenha a compreensão de que nós somos crentes.
Mas uma hora ou outra, alguém olha para você e fala assim, você é crente? Já aconteceu isso com você? Você é crente? Quando a pessoa pergunta se você é crente, o que é que esta pessoa vê em você de diferente entre centenas de milhares? Assim, tem uma luz que brilha em você. E esta luz não é a luz do ser humano. Esta luz é a luz de Cristo. E quando a luz de Cristo brilha, ela faz com que as pessoas olhem para nós e não veem em nós, mas veem Cristo em nós. E quando as pessoas veem Cristo em nós, elas passam ou ter admiração ou passa a atormentar-se. O que aconteceu com Herodes aqui, quando ele olha para os magos e vê a mensagem que os magos passam para eles, o texto diz que Herodes, ouvindo isto, alarmou-se, e com ele toda Jerusalém. Causou um alvoroço tremendo. Herodes poderia falar, ou poderia pensar, olha quantos sacerdotes, olha quantos magos, olha quantos encantadores, olha quantas pessoas religiosas, quantos escribas, quantos doutores da lei tem comigo. Por que é que eles nunca perceberam isto? Por que é que eles nunca me trouxeram esta informação? E agora vem estes magos e vem aqui a mim falar que vai nascer, ou que nasceu o rei dos judeus? Não é possível. O texto aqui diz que isto incomoda Herodes de maneira que ele não se contém. E o que é que ele faz? Convoca os principais sacerdotes, os escribas do povo e pergunta: onde havia de nascer o Cristo? Herodes faz uma reunião às pressas. E é interessante que eu fui fazer um levantamento aqui do que é que Herodes fez. Porque ele sabia que realmente a profecia de Balaão estava se cumprindo. A gente olha para Balaão, só vê Balaão de uma forma, quando a jumenta fala com ele, mas Balaão fez outras coisas além de falar com a jumenta, além de ser usado para atrair o povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele, aqui em Números capítulo 24, aqui eu acho que na quarta profecia de Balaão, Números capítulo 24, versículo 17. Balaão aqui, mesmo num tempo distante, diz o texto aqui. Vou ler o versículo 16 também. Que diz: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Ele tem a visão do Todo-Poderoso, cai em êxtase, tem os olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, que quebrará as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Profecia de Balaão. Se cumpre aqui em Mateus capítulo 2. E esta profecia de Balaão traz realmente um desconforto tremendo a Herodes. Porque o que Balaão vê, ele vê realmente uma estrela que causa um tremendo desconforto àqueles que por ainda não ter a compreensão, não ter os olhos e os ouvidos abertos
para entender a mensagem do Altíssimo, entra em total desespero. Quando o texto aqui diz que o grande problema aqui de Herodes foi se perturbar quando o profeta aqui se vê através dos tempos e dos escritos e cumprindo uma profecia. E ele então vai fazer, olha, eu quero que vocês me expliquem isto. Eu estou perturbado. Da mesma coisa que aconteceu, da mesma forma que aconteceu lá com Nabucodonosor, da mesma forma que aconteceu com Beltesazar, agora se acontece com Herodes. E todos os grandes, quando vê as coisas apertando por seu lado, por mais poderosos que sejam, né, acontece como muitos se acovardam e se matam. Foi assim com grandes líderes, homens que passaram por cima do povo como rolo compressor, oprimindo, maltratando, subjugando a todos. Na hora que o cerco fecha, tá, se confinam nos seus quartos e tiram as suas vidas. E Herodes aqui, perturbado com a informação, o que é que ele faz? E Joséfo vai trazer a história aqui para nós, dizendo o seguinte: qual foi o motivo de Herodes se perturbar mais ainda? Porque 2 anos antes desta informação dos magos, Herodes havia massacrado todos os principais líderes do farisaísmo, por inveja e por medo deles tomarem o poder. E agora fala assim, agora vem o rei. Aí ele fala o seguinte: chama lá os principais sacerdotes. Sacerdotes estes que Herodes não dava a mínima de importância para ele. O sacerdote aqui realmente tinha que ser da linhagem araônica e era o mais antigo. Mas Herodes, o que ele fazia? Na hora que ele queria, ele trocava, na hora que ele queria, ele colocava quem ele quisesse para ser sacerdote, e ele não dava importância nenhuma para isto. Mas ele convida a todos. Então os sacerdotes tinham ali 24 turnos de sacerdotes. Ele convida os 24 líderes. Ele convida os escribas, ele convida os mestres da lei, ele convida os teólogos, ele convida os advogados e ele convida todo o Supremo da nação, que era o Sinédrio. Os 72 membros do Sinédrio. Reúne com todos esses homens. Fala assim, olha, eu quero esta resposta. Onde é que está o rei dos judeus? Olha que situação. Parece brincadeira, mas nós vamos vendo que estas pessoas, incumbidas de autoridades, sempre eles têm todos aqueles que estão em volta dele para dar o apoio e para fazer aquilo que ele quer. Sempre. Vai sempre ser assim. Pode ter certeza de uma coisa: ninguém que tenha a autoridade dada a ele, ele não tem a quem dar suporte a ele. E cumpra a vontade dele. E esse pessoal foi para obedecer à ordem de Herodes, porque se eles não fossem, eles morriam. Era trocado de cargos. Era subjugado e humilhados. Que é que trouxe grande confusão a Herodes? Saber que uma luz iria trazer esperança ao povo. Libertar o povo da opressão e da ignorância. E agora Herodes então reúne esses homens aqui para trazer esclarecimento a ele. Onde foi que Jesus nasceu? Quero saber onde foi que ele... Nós vamos vendo a história
nos contando, e eu quero trazer isso para os irmãos. Eu quero que você entenda isto. Olha, quanto maior for o resplendor da sua luz, mais terá gente te observando e tentando te perseguir. Para que você não faça com que outros saiam da ignorância. E é questão de tempo, eles vão fazer você se calar. Ou você se cala de um jeito, ou você se cala do outro. Se estiver causando desconforto àqueles que ainda estão cegos, mas acham que têm autoridade e que têm poder. Nós muitas das vezes, irmãos, por sermos ainda livres, não temos os nossos entendimentos abertos para compreendermos isto. Mas que tem muita gente se levantando para tentar calar os cristãos, para não fazer mais a luz de Cristo resplandecer. Tem um exército furioso. Um exército furioso. O tempo todo. Batalhando nesse sentido. Quando Herodes convida estes homens aqui para saber onde é que Cristo realmente havia nascido, para que ele pudesse matar no ninho, e não o matou porque era plano de Deus. Você abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 59. E aqui está Jesus, já com 33 anos de idade, agora já numa outra situação, já está perante o Sinédrio. E no capítulo 26, no versículo 59, diz: Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. 27, versículo 1. Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Qual era aqui o grande temor de Herodes? Que esta luz brilhe e abra o entendimento dos povos, para que os povos não permitam ser escravizados. Quando eles perceberam que Jesus realmente trazia a este povo esperança, trazia a este povo uma nova perspectiva de vida, porque era chegado o reino de Deus. Trazia a este povo uma visão diferente em relação àquilo que eles haviam já aculturado o povo, impregnado na mente deles como religiosidade. E eles percebem que o povo agora não permite mais ser escravizado, porque tem uma luz que traz a eles uma nova esperança. Traz uma nova perspectiva de vida. O que eles fazem? Matam seu líder. Que é assim que funciona. Eu quero falar para você, o próprio Cristo nos diz o seguinte: olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que se vence uma batalha morrendo com 33 anos de idade? Mas a batalha não se vence perdendo a vida na guerra. A batalha se vence tendo esperança de uma vida eterna. E quando a luz de Cristo brilha em nós, nós sabemos que neste mundo nós somos peregrinos, nós somos passageiros. E Cristo veio trazer aqui uma nova esperança, e esperança essa que Herodes não compreendia de jeito nenhum. E a liberdade de Cristo, a esperança que Cristo trazia, e aquilo que Cristo mostrava ao povo em relação ao reino de Deus, não era um reino que o aprisionava neste mundo, mas que dava a esperança de uma vida eterna. Muitos não vão entender isto. Nem querem entender isto.
quando nós olhamos para este texto. O texto nos diz que Herodes, convidando essas pessoas, inquirem eles realmente a dar a ele uma resposta. Os magos respondem: em Belém da Judéia, pois foi isto que o profeta escreveu. Que profeta que escreveu isso? O profeta Miqueias. Lá no capítulo 5, no versículo 2, o profeta Miqueias escreve: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o povo de Israel. Herodes, sem ter entendimento, achava que Cristo viria para apacentar o povo nesta terra. Não. Ele veio para que nós pudéssemos realmente ter entendimento daquilo que ele viria a fazer para perdão dos nossos pecados. O profeta Miqueias não desfruta disto, mas abriu entendimentos de muitos para que tivesse compreensão do sacrifício de Cristo. E da mesma forma como ele morreu na esperança de vê-lo realmente os céus abertos, como viu Estevão, recebendo-o de braços abertos, Cristo veio trazer esta esperança a cada um de nós. Então, quando eu falo para os irmãos, muitas das vezes, não entra em discussão, questione, olhe para o Natal. Se nós formos olhar tudo aquilo que nós temos desfrutado e formos fazer analogias ou comparações com aquilo que é pagão, nós temos que sair deste mundo e já irmos a um. Já tínhamos. Mas olhem para o Natal. O Natal que está sempre trazendo esperança. O Natal que sempre está trazendo nova vida. O Natal que está sempre iluminando os nossos entendimentos. Abrindo a nossa compreensão para sairmos da cegueira espiritual e realmente termos a compreensão de qual foi o verdadeiro propósito que realmente Cristo nasceu. Herodes, quando ele ouve falar que realmente o rei dos judeus estava em Belém, ele então chama os magos em secreto, inquire exatamente acerca do tempo em que a estrela apareceu. Qual era a jogada de Herodes aqui? Traz os magos, pega a informação, mantenha sob o seu domínio, tenha o controle daquilo que eles estão fazendo, para que ele realmente pudesse, através aqui da sua astúcia, mostrando aqui interesse em realmente saber onde que estava o menino Jesus, não para adorar, mas para localizá-lo e mais tarde matá-lo. E os magos, então, sendo orientados pelo próprio Espírito de Deus, nem voltaram da informação para Herodes. Não voltaram. Mais tarde ele tenta fazer isso, porque ele sabe que ele foi enganado. Mas o desejo de muitos é apagar a luz de Cristo para que ela não brilhe mais. O coração daqueles que carecem ainda alcançar a salvação através do sacrifício de Cristo. Que nós possamos, neste Natal, olharmos para isto. Esquecermos, muitas das vezes, uma série de conceitos que já nos foi ensinado. Mas tire proveito. Não daquilo que é a tradição. Não daquilo que muitas das vezes faz parte da cultura. Mas daquilo que Cristo veio realmente fazer por cada um de nós. E foi fazer com que a sua luz brilhe
em cada um de nós. E ela brilhando realmente possa incomodar aqueles que estão em trevas. Quando nós conseguirmos fazer isso, irmãos, nós nos tornaremos realmente verdadeiros cristãos. Que Deus os abençoe.